Mais uma vez, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início aí à nossa aula de número 10. Tem como título Pregação Centrada no Evangelho. Vamos estar 3 semanas aí, 3 aulas falando sobre essa temática, né? E a gente ora para que o Senhor nos abençoe muito na reflexão desse tema, destas aulas que são tão importantes, né? Não, obviamente, desmerecendo nenhuma das outras, mas essa temática é, para mim, muito cara mesmo. Aquilo que a gente vai começar a falar hoje é de extrema importância e eu queria contar aí com a atenção total aí dos irmãos para que a gente consiga bom êxito naquilo que a gente vai comunicar. Amém? Vamos orar. Eu queria pedir ao Igor para orar para a gente. Por favor, Igor, abra aí o seu áudio, por favor, queridão. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento de privilégio, um momento oportuno de aprender da sua palavra, aprender do Senhor e, com isso, aprender também a comunicar os seus desígnios, a sua vontade ao seu povo, à sua igreja e a todos que ainda irão te conhecer por meio de nossas vidas e daqueles que pregam a sua mensagem. Nos ajuda nessa noite mais uma vez, nos dá toda a atenção devida ao assunto, ajuda a nossa mente a focar nesse momento para que o aprendizado seja efetivo, frutífero. Abençoa também o nosso professor, pastor Luiz Felipe, que com dedicação prepara o material, se dedica nessa área, é dedicado ao Senhor acima de tudo, e que nós possamos ser mais uma vez abençoados pela instrumentalidade do Senhor na vida dele, e que todos nós saiamos daqui dessa aula mais ricos do conhecimento do Senhor e mais preparados para essa obra e essa missão da pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, nos abençoa, é o que te pedimos. Muito bem. Amém. Amados irmãos, a gente chega numa parte do nosso curso que, como eu disse, eu acho que ela talvez, pela questão da temática, a mais importante de todas as partes do nosso curso. Não que as outras não sejam, mas eu acredito que essa temática que a gente inicia hoje, ela é muito, mas muito central em tudo que vimos até aqui. Tá? Tudo que a gente discutiu, conversou até então, eu acho que essa é a parte mais central do curso. Não só porque realmente está no centro, né? A aula 10, 11, 12 falarão sobre esse assunto, e daqui para frente a gente tem mais 6 aulas depois dessas aulas sobre pregação centrada do Evangelho, mas por conta mesmo da temática, na minha concepção, ser aquela que é mais predominante, aquela que é mais central, aquela que é mais relevante e que, na minha concepção também, é uma das mais negligenciadas. Por isso que eu acho que a gente tem que dar uma atenção toda especial para essa temática. Eu quero iniciar a nossa aula lendo um texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 2. Na versão Almeida atualizada, versão século XXI, Almeida século XXI, diz assim: pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Noutra versão você vai poder encontrar, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É um texto muito conhecido, né, de todos nós, que o apóstolo Paulo escreve ali aos
Coríntios. Bem, a gente tem visto que pregar é uma atividade que envolve toda uma preparação, todo uma transpiração. A gente transpira, né, para poder pregar. A gente se prepara como um atleta que se prepara para uma competição, que treina, que se exercita, que corrige alguns determinados erros que ele vem cometendo ao longo da sua jornada enquanto atleta, para que ele não cometa esses equívocos ali no momento da competição. Toda uma preparação física, espiritual, vamos dizer assim, psicológica, né? Ele precisa ter. Da mesma forma, a pregação. A pregação envolve toda uma atividade, né? Toda uma preocupação, todo um preparo, toda uma diligência, toda uma transpiração, né? O pregador está preocupado com a exegese, com a compreensão da passagem em seu contexto histórico, cultural, gramatical, literário. O pregador se preocupa em organizar o texto para que ele tenha um bom sermão, didático, lógico, organizado. A gente sabe, ainda a gente não entrou nessa parte, mas a gente sabe que o pregador, quando prega, ele esboça o seu sermão de uma maneira inteligível, para que o seu sermão se torne memorável aos ouvintes. O pregador ele sempre se preocupa muito com a questão da aplicação, ele ilustra os princípios do texto, né? O pregador está preocupado em mostrar a relevância da passagem para a vida diária dos seus ouvintes. Ele precisa orar, né, sobre a passagem bíblica. Ele precisa da direção do Espírito Santo, da iluminação do Espírito, de entendimento, de luz, de graça, para que ele possa ensinar a palavra de Deus ao povo fielmente. A gente sabe que tudo isso é um fato, né? Entretanto, a gente não pode se esquecer de algo que é de essencial importância na tarefa da pregação. O que é, pastor? O que é, pastor Felipe? É a centralidade do evangelho, né, na hora de pregar. Trazer o evangelho a cada sermão é uma tarefa essencial aos pregadores. E aqui está o nosso ponto. Aqui está o princípio que a gente precisa aplicar a partir desta aula de hoje. Que a gente tem que conectar tudo que a gente vai falar com aspectos do Evangelho. O princípio está que, para ensinar a Bíblia como cristãos, não só precisamos mostrar uma conexão legítima com o Evangelho de Jesus Cristo, mas devemos mostrar para que parte do Evangelho nossa passagem ela aponta. Para um passado eterno, para a encarnação, para a vida e ministério de Jesus, para a morte de Cristo, para o sepultamento de Jesus, para a ressurreição de Jesus, para a ascensão de Jesus, para o presente reinado de Cristo, para a sua segunda vinda, para a consumação final, para o futuro eterno. Quando a gente pensa em pregar o Evangelho, para que a gente possa pregar o Evangelho, né, a gente tem que ter em mente que toda pregação cristã deve apontar para Cristo. Ou seja, toda pregação deve ter um tema predominante, um tema principal. De cada púlpito deve haver uma nota predominante que ressoa. Em toda mensagem deve haver uma verdade central exposta. De uma maneira ou de outra, esta verdade central tem de ser Cristo e ele crucificado. É isso que Paulo está dizendo aqui. O Senhor Jesus Cristo deve ocupar sozinho o lugar central
de cada sermão. Eu vou colocar aqui o nosso slide e a gente vai conversando, explicando por quê, que isso é um fato. Está aí. Se eu não fizer uma conexão com o Evangelho de Jesus, com a pessoa e a obra de Jesus, o meu sermão vai se tornar apenas um sermão intelectual ou moralista. Eu não vou permanecer na linha do Evangelho. Porque eu vou pegar a passagem, embora toda ela explicada, analisada culturalmente, analisada gramaticalmente, literariamente, eu fiz um bom trabalho exegético, mas eu trouxe direto para hoje. E aí a minha mensagem se tornará uma mensagem intelectualizada, uma mensagem moralista, legalista, uma mensagem que exigirá dos meus ouvintes algo que eles não conseguirão responder de forma favorável. Daí a importância de eu ir até a cruz. Daí a necessidade de eu ir até Jesus. Daí a necessidade de eu focar no Evangelho, na minha mensagem. Porque a essência do cristianismo é centralizada não no homem, mas no Senhor Jesus Cristo. A síntese de ser um cristão não é confiar nas suas próprias capacidades, nas suas próprias obras, na sua própria, no seu próprio desempenho. A síntese de ser um cristão é confiar em Jesus Cristo, com a totalidade do nosso ser. Logo, eu preciso fazer menção do Evangelho, que a altura da vida cristã é adorar a Cristo. A profundidade da vida cristã é amar a Cristo. A largura da vida cristã é obedecer a Cristo. O cumprimento da vida cristã é seguir a Cristo. Eu não posso fugir disso. Tudo na vida cristã gira em torno de Jesus Cristo. Em palavras simples, o cristianismo é Cristo. A vida cristã é Cristo. Eu aprendi algo muito, mas muito importante que fala a respeito da declaração da presença. Olha que interessante que eu aprendi e eu nunca esqueço disso, eu sempre falo. Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim o viver é Cristo. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, tudo que eu preciso viver da vida cristã está em Cristo. A vida cristã, dentro do ecossistema divino, é permanecer na videira, é permanecer em Cristo. Como um galho que permanece na videira, para que eu possa dar fruto. Porque sem ele, eu não posso fazer nada. Observa que cada pregação, então, tem que mostrar esse princípio fundamental de que a pregação, ela é Jesus. Ela tem que ter relação com Cristo, ela tem que ter relação com o Evangelho. Eu não posso simplesmente pegar uma passagem do Antigo ou do Novo Testamento, mesmo do Novo, e fazer um discurso belo e bonito, mas exigindo das pessoas um desempenho que elas não podem ter. Entendem? Porque tudo está centrado em Jesus. A vida cristã inteira está em Jesus. Então, a adoração, o amor, a obediência, o discipulado, tudo está centrado em Jesus, gira em torno de Cristo Jesus. O cristianismo é Jesus. Então, há um foco singular em toda a Escritura que precisa ser percebido por nós, precisa ser
visto por nós. E todas as vezes que a gente vai pregar o evangelho para alguém, vai mostrar as escrituras através de uma pregação para uma pessoa, a gente precisa ser instrumento de Deus para mostrar essa realidade às pessoas. Nós não podemos fugir a isto. Então, o caminho da preparação para o sermão envolve a questão da reflexão teológica, porque nós precisamos chegar no foco singular da Bíblia. Toda a Bíblia se focaliza no Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar pecadores, do início ao fim. Toda a Escritura fala com uma única voz a respeito da primazia da morte salvadora de Cristo. Isto é o que a gente está querendo dizer é que o coração, o batimento cardíaco, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que bombeia a vida divina, as almas das pessoas, tem relação com a pessoa e a obra de Jesus. Pregar a Bíblia, então, significa principalmente pregar a Cristo e ele crucificado. Foi isso que Paulo disse. Foi isso que Paulo disse. A gente não pode pregar outra coisa senão Cristo. Se eu não pregar Cristo às pessoas, eu tô gastando meu tempo. Eu vou ficar perdendo tempo por meio de palavras de sabedoria humana, por meio de reflexões que não vão levar a lugar algum. Se eu não centrar minha mensagem em Jesus, eu perdi tempo. Daí a importância de a gente falar disso que a gente está falando aqui. Olha o que a gente encontra no livro do Sidney Greidanos, Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento. Eu tenho uma série de uma série de livros do Sidney Greidanos. Eu tenho este aqui, que está aqui, Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento. Tenho uma série que é Pregando Cristo em Gênesis, Pregando Cristo em Daniel, Pregando Cristo em Eclesiastes, tudo do Sidney Greidanos. Também tenho o do Brian Chappell, que é a Pregação Cristocêntrica, ou também tenho um outro livro chamado Sermão Cristocêntrico, Modelos para Pregação Redentiva. São livros que nos ajudam a pregar a Bíblia a partir de uma perspectiva cristã, não só mostrando intelectualidade. Olha essa frase que Sidney Greidanos coloca. Pregar Cristo significa pregar sermões que integram de forma autêntica a mensagem do texto com o clímax da revelação de Deus na pessoa, na obra e no ensinamento de Jesus Cristo, conforme registrado no Novo Testamento. Ou seja, quando eu me proponho a pregar Jesus Cristo, eu prego sermões que integram de forma autêntica a mensagem do texto, de qualquer texto da Bíblia, com o clímax da revelação de Deus na pessoa, na obra e no ensinamento de Jesus Cristo, conforme registrado no Novo Testamento. Então, o que significa pregar a Cristo? Pregar a Cristo significa nada mais, nada menos do que você fazer uma pergunta, ou melhor, em vez de você perguntar onde Jesus está nesse texto, você precisa perguntar como o evangelho afeta a minha compreensão deste texto. Ou seja, como é que eu vejo Jesus aqui, a sua obra de redenção aqui. Né? E aqueles aspectos que eu falei do evangelho precisam ser conectados com o texto bíblico. São conexões legítimas que a gente mostra no que tange ao Evangelho de Jesus, passado eterno, encarnação, vida e ministério, ensinos, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, reinado, segunda vinda de Jesus, consumação final, o futuro reino de Deus, o reino eterno. Ou seja, qualquer passagem da Bíblia que a gente pregue tem uma relação, tem conexão com alguma parte, algum aspecto do Evangelho de Jesus. Então, cabe a gente perguntar como o Evangelho afeta minha compreensão deste texto.
Depois que eu estudar uma passagem bíblica, fizer uma boa exegese dela, uma interpretação, encontrar a ideia central, entender a estrutura, organizar estruturalmente a minha passagem, deixar tudo bem claro, eu preciso então fazer essa pergunta: como que o evangelho afeta a minha compreensão desta passagem? Com que finalidade o autor deste texto menciona o evangelho? Ou seja, como esse texto reflete a pessoa e a obra de Jesus, ou como esse texto antecipa a pessoa e a obra de Jesus. Quando a gente fala do Antigo Testamento, a gente fala de algo que antecipa. Quando a gente fala do Novo Testamento, a gente fala de algo que reflete. Como que o Evangelho, como que esse texto antecipa a pessoa e a obra de Jesus? Como que ele antecipa o Evangelho? Ou como esse texto reflete a pessoa e a obra de Jesus? São perguntas que nós precisamos fazer. Jesus disse em João 5,39, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Quando Jesus falou isso, ele não falou isso referindo-se ao Novo Testamento. As Escrituras que Jesus lia, a Bíblia que Jesus lia, era o Antigo Testamento. Quando ele fala com os estudiosos, com os doutores da lei, com os escribas, com os fariseus, com os discípulos, com todos os religiosos da época dele, ele está falando de escritura se referindo ao Antigo Testamento. Quando vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna e realmente têm, vocês precisam considerar que são as escrituras que dão testemunho de mim. As escrituras dão testemunho de mim. Interessante é que, após a ressurreição, Jesus se uniu de forma anônima com alguns dos seus discípulos na caminhada de pouco mais de 10 quilômetros até uma pequena cidade chamada Emaús. E enquanto ele andava, ele demonstrou a esses discípulos como Moisés e os profetas, como que Moisés e os profetas, ou seja, a totalidade das Escrituras, falavam a respeito dele. E um pouco mais tarde, naquela mesma noite, ele se uniu aos 11 restantes, né? Depois que Judas o traiu e se suicidou. Ele fez isso mais uma vez, abriu-lhes a mente para entenderem as Escrituras e perceberem que o que estava registrado a seu respeito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos deveria se cumprir. Você vai encontrar isso em Lucas capítulo 24, versículo 25 a 27, Lucas capítulo 24, versículo 44 e 45. Jesus disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Também disse a esses apóstolos que eles se tornariam testemunhas e levariam a mensagem, a pregação ao mundo, começando de Jerusalém. Eles iriam de Jerusalém até a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o registro desse anúncio se encontra nos evangelhos, no livro de Atos e nas epístolas. Há um princípio naquilo que Jesus disse. A totalidade do Antigo Testamento, a totalidade do Novo Testamento diz respeito a ele, a particularidades dele. Assim está escrito que o Cristo padeceria e ao terceiro dia ressuscitaria dos mortos, e que em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados deveria ser proclamado a todas as nações, começando por Jerusalém. Isso está em Lucas 24, na continuidade do texto que eu mencionei aqui, versículos 46 e 47. Sem dúvida, há muita profundidade nessa passagem bíblica, curta, mas que mostra para a gente que o domínio implícito do reino, na palavra Cristo e a inclusão de todas as nações, mostram para a gente conceitos muito ricos a respeito da pregação, embora simples.
Essa frase consiste no cerne do Evangelho. O Evangelho, pelo menos para Jesus, encontra-se em qualquer parte das Escrituras e é ele que mantém a unidade da Bíblia, além de nos ensinar como lidar com a Bíblia. Ou seja, nós estamos entendendo com o próprio discurso de Jesus aos seus discípulos, as palavras finais de Jesus aos seus discípulos, registradas em Lucas, capítulo 24, depois da ressurreição, que ele não queria que os seus apóstolos, os seus discípulos pregassem outra coisa senão ele, a partir das Escrituras. Ou seja, o tema central predominante da Bíblia é Jesus. E este crucificado. Então, porque Cristo é preeminente em toda a Escritura, ele tem de ser dominante na pregação bíblica. Os irmãos entendem? Pregar a Bíblia de maneira correta implica proclamar fielmente a Cristo. Proclamar com fidelidade a palavra escrita exige que preguemos a palavra viva, que é Cristo, o Verbo de Deus. Toda pregação bíblica tem de declarar Cristo como seu tema dominante, visto que a Bíblia se centraliza em Cristo. A verdadeira pregação tem de ser igualmente centralizada em Cristo. É com isto em mente que Paulo explicou o tema predominante de sua pregação aos coríntios, que era Cristo e Cristo crucificado. A cruz era a essência e a totalidade da teologia e da pregação do apóstolo Paulo. Esse foco centrado em Jesus Cristo é o mandato de todo aquele que sobe a um púlpito para pregar. Em toda a pregação, Cristo tem de ser o assunto principal. Esta é a ênfase de Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 9. E você vê que a mensagem que Paulo entrega, de acordo com o versículo 2, da maneira como ele afirma aqui, olha, presta atenção, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Com esta afirmação, Paulo declarou que ele estava firmemente resolvido a ser centrado em Cristo em sua pregação. Eu creio que todos os pregadores deveriam fazer essa promessa. Sabe aquela promessa, aquele juramento? Quando a gente se forma no seminário ou na escola, o juramento. Eu decidi. Essa afirmação, o resolvi, eu decidi, deveria ser o juramento de todos os pregadores, né? Ele não podia deixar-se desviar para outra questão menor. Não se importava com o que os ouvintes desejavam. Ele não estava para pregar, para satisfazer as necessidades, os desejos, melhor dizendo, das pessoas. Apesar dos desejos das pessoas, Paulo pregou e apresentou Cristo. Paulo não se preocupava com a maneira como era recebido nas diferentes cidades, nos diferentes ambientes, em suas viagens missionárias. Também não se preocupava com as opiniões populares ou com as percepções dos outros a respeito dele, daquilo que ele falava. Mesmo em face das vozes dissidentes, dissonantes, o apóstolo Paulo sempre se manteve inflexivelmente decidido a pregar Cristo crucificado. Em outras palavras, Paulo tinha uma mentalidade exclusiva. Qual era a mentalidade de Paulo exclusiva? O foco restrito dele? A gente percebe aqui na expressão, na palavra grega, krino, que significa decidir, que significa julgar de uma maneira judicial solene, ou seja, dar um veredito. Eu dei um veredito, bati o martelo, ponto final. Eu dei a minha sentença. Eu decidi.
Significa que Paulo havia emitido um veredito resoluto de seguir este curso de ação. Ele não demoveria a sua vida, o seu ministério daquela decisão. Ele estava inflexivelmente decidido, determinado e firmemente resoluto em pregar Jesus. Paulo fixara em sua mente uma resolução de pregar a Cristo. Ele não podia se desviar desta mensagem. Ele não podia se desviar disto. Quando Paulo disse, decidi, se não, ele pretendia dizer que não pregava nada exceto Jesus Cristo. A centralidade da sua mensagem era Cristo crucificado, a cruz. A essência da sua pregação entre os coríntios era Jesus Cristo e ele crucificado. Com certeza, Paulo pregou todo o desígnio de Deus. Atos 20 e 27 vai falar sobre isso. Mas ele pregou todo o desígnio de Deus, expondo todas as doutrinas que Deus lhe revelara. Mas ele disse, não sei nada entre vocês, senão a Jesus Cristo e ele crucificado. Toda a área da verdade divina revelada a Paulo estava arraigada e fundamentada na primazia deste tema, Cristo crucificado. E nesta afirmação está implícito o fato de que Paulo nada sabia da sabedoria humana dos filósofos gregos. Ele não imitava o mantra mundano da filosofia humanista. Ele não estava preocupado em simples e puramente associar o seu discurso a um discurso secular. Ele não estava preocupado em proclamar psicologia humana, sociologia humana, filosofia humana. Ele não estava preocupado em anunciar humanismo secular ou religião corporativista. Não, Paulo não sabia nada do pensamento positivo, dos discursos motivacionais. Ele decidiu nada saber, exceto Jesus Cristo e ele crucificado. Esse é o foco singular na pregação. Uma determinação inabalável. Paulo foi a Corinto para cumprir um propósito único de tornar conhecido o Filho de Deus e este crucificado, Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Esse foi o foco do seu ministério. Por isso que ele afirma aqui no primeiro capítulo, em 1 Coríntios, né, de modo inicial, sucinto, que sua mensagem primária era pregar Jesus. E sem nenhum receio, ele anunciou que o centro de gravidade da sua mensagem era a morte sacrificial de Cristo. Embora esta mensagem fosse para muita gente ofensiva, fosse escandalosa, né? Porque para a mente incrédula essa mensagem é uma mensagem ofensiva, ela é gloriosa para quem crê, mas para quem não crê, para os ímpios, para os pecadores, é escândalo, é ofensa, né? Agora, para nós crermos, não. Para nós que cremos é poder de Deus. É loucura para aqueles que ouviam, por exemplo, ali em Corinto, dizer que a cruz é o poder de Deus é loucura para os que perecem. Mas para nós que confiamos na vida, na pessoa, na obra, nos ensinamentos, na morte, na ressurreição de Jesus, é o poder de Deus. Então, pregar Cristo e ele crucificado significa proclamar a pessoa e o poder de sua morte. A pessoa de Cristo e o poder de sua morte. Essa proclamação exalta a suficiência da morte de Jesus para salvar pecadores. Queridos e queridas, na pregação, nenhuma outra ênfase deveria afastar-nos desta verdade proeminente de que Jesus realizou a salvação por meio do seu sacrifício em favor dos pecadores. Na pregação, absolutamente nada deveria tirar o nosso foco.
Nada. Eu lamento, confesso aos irmãos que eu lamento muito o fato de pregadores subirem ao púlpito e usarem de 40, 50 minutos de um sermão para falarem toda espécie de mensagem, menos a mensagem de Cristo. Menos a mensagem da cruz. Se nós, eu falo de nós, eu estou falando de uma maneira geral a igreja, se a igreja entendesse a importância da pregação para a salvação das pessoas, a gente não perderia tempo. Jamais perderia tempo fazendo das nossas pregações uma apresentação de entretenimento, stand-up comedy, por exemplo. Não. A mensagem do Evangelho é a mensagem central. Por meio da morte vicária, Jesus não apenas tornou a salvação hipoteticamente possível, baseado na resposta do homem, ele salvou realmente um número definido de pecadores. A verdadeira pregação anuncia a cruz como o único meio da salvação. Aqueles que se acham em servidão ao pecado são redimidos pelo sangue de Cristo. Essa pregação vai revelar constantemente os atributos de Deus na morte de Jesus. Essa pregação vai exaltar a soberania de Deus na morte do seu Filho. Essa pregação vai proclamar ousadamente o Deus Santo, se reconciliando com homens pecadores por meio do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito importante, irmãos. Essa pregação, ela vai falar de todo o plano de Deus na história da humanidade, de salvar e de redimir pecadores e de colocá-los diante de Jesus Cristo como Rei do universo, trazendo pessoas do reino das trevas para o reino do Filho de Jesus, para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Na história, esse foi o tema pregado e ensinado. Martinho Lutero era comprometido com esse tipo de pregação. O ponto focal da pregação de Lutero era a verdade de que a salvação é solus Christus, que é um dos solos da reforma. Somente em Cristo. Ele afirmou: eu prego como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado dos mortos hoje e estivesse voltando ao mundo amanhã. Lutero pregou incansavelmente a Cristo em sua exposição das Escrituras. Muitas pessoas associam comumente a pregação de Lutero com o livro de Romanos e a justificação pela fé. No entanto, este homem importante pregou apenas 30 sermões sobre esta epístola. O que muitas pessoas não sabem é que este campeão da fé, Lutero, pregou mais de 1000 sermões sobre os evangelhos sinóticos, sermões que se focalizam diretamente em Cristo. Além disso, Lutero pregou mais de 100 sermões baseados somente no Evangelho de João. O fato é que Lutero pregou mais sobre o Evangelho de João em um único ano do que ele fez em Romanos, em todo o seu ministério. O que poderia explicar essa grande ênfase de Lutero em pregar Jesus Cristo? Eu acredito que Lutero compreendeu que os 4 evangelhos eram um testemunho inesgotável da verdade que revela o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele escreveu: pregamos sempre a Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que morreu por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação. Este talvez pareça um assunto limitado e monótono, que logo será esgotado, mas nunca chegamos ao seu fim. Lutero sabia que pregar a Cristo era um assunto ilimitado. E aí eu abro um parênteses para dizer uma coisa importante. Eu falei sobre isso no domingo.
Nós temos uma ideia de que pregar o evangelho é coisa para evangelização de pessoas não crentes. É o ABC da fé. Gente, a pregação do evangelho é o A a Z da vida cristã. Não é o ABC, é o A a Z, disse Timothy Keller. Nós não podemos nunca deixar de pregar o evangelho em toda e qualquer mensagem que a gente prega. Lutero afirmou em outra ocasião: os pregadores não têm qualquer outro ofício senão o de pregar o Filho Cristo. Que eles cuidem de pregá-lo assim ou fiquem em silêncio. Olha o que Lutero falou. Com isso, Lutero revelou que se gloriava em apresentar a Cristo em sua pessoa e obra. Ele não tinha nada a dizer além de Cristo. Qualquer sermão que falha em apresentar Cristo falhou miseravelmente. A gente fala muito em uma nova reforma, não fala? Tem que acontecer uma reforma novamente. O mundo está de mal a pior. Tem que acontecer alguma coisa, um avivamento. Irmãos, irmãs, jamais acontecerá uma nova reforma, um verdadeiro avivamento no nosso tempo, se não houver uma reforma no nosso púlpito. Nunca vai acontecer um avivamento real na vida da igreja se o nosso púlpito não pegar fogo por Jesus. Se o coração dos pregadores não aquecerem em pregar a mensagem cristã, genuína. E essa restauração, esse avivamento, envolverá restaurar Cristo como tema principal do púlpito. O foco central das mensagens. Tem de haver um retorno decisivo, deliberado, por parte dos pregadores de fazer Cristo o ponto focal da pregação. O centro nervoso das mensagens pregadas do púlpito. Se eu não fizer disso, a minha maior ambição, meu ministério, ele foi só um passatempo. Eu disse isso no domingo. Eu falei, eu quero estar aqui, eu não sei quanto tempo, eu disse para o púlpito, no púlpito da igreja onde eu pastorei. Eu não sei quanto tempo eu vou estar pregando aqui, sendo pastor aqui, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas pode ter certeza que eu não tenho objetivo nenhum de fazer carreira aqui. Minha única ambição é pregar o evangelho. É a minha única ambição. É ser fiel ao meu chamado. Para o apóstolo Paulo, pregar Cristo crucificado significava que ele tinha de anunciar a pessoa de Cristo como plenamente Deus, plenamente homem. Ao mesmo tempo, Paulo pregava a obra salvadora de Cristo na cruz. Esta era a mensagem que lhe fora confiada por Deus. Paulo nunca se desviou para outra mensagem, nem para uma ênfase contrária a esta mensagem. Ele permaneceu fiel a esta mensagem do Evangelho. Então, em 1 Coríntios 2:2, que nós lemos no início dessa aula, Paulo afirmou de modo sucinto que ele pregava Jesus Cristo. Em termos específicos, esta proclamação incluía anunciar que Jesus é o Filho eterno do Deus vivo, né? Do Deus vivente, o Criador, não criado, que do nada trouxe à existência todas as coisas. Paulo ensinou que Jesus possuía todos os atributos divinos porque ele é Deus, atributos que pertencem exclusivamente a Deus, aqueles chamados atributos incomunicáveis. Sendo plenamente Deus, Jesus é coigual e coeterno com Deus, o Pai e o Espírito Santo. Além disso, o apóstolo também ensinou que Jesus Cristo tomou para si mesmo a humanidade impecável em seu nascimento virginal. Concebido pelo Espírito Santo em Maria, Jesus se tornou o Deus homem, mas sem pecado. Paulo pregou que Jesus, durante seus dias terrenos, viveu sob a lei, viveu
sob o governo da lei e cumpriu perfeitamente a lei. Jesus era e continua sendo o modelo perfeito de justiça. Ele era o grande profeta prometido por Moisés, o grande expositor da lei, aquele que tinha autoridade para falar, não como escribas e fariseus, mas é aquele que não apenas se referia à palavra de Deus, dizendo assim diz o Senhor, não, ele dizia, eu, porém, vos digo, porque ele pregava com autoridade, ele era o profeta, ele era a própria palavra, a própria mensagem que ele proferia, o expositor fiel das Escrituras, por ser ele mesmo a palavra encarnada. Em seu ministério público, Jesus demonstrou que ele era o Filho de Deus, por meio dos milagres, dos sinais, das maravilhas que ele realizou. Todos os sinais, maravilhas e milagres que ele realizou apontavam para ele como Filho de Deus, como Messias prometido. Com certeza, proclamar a pessoa gloriosa de Jesus Cristo era o âmago da pregação de Paulo e envolvia tudo isso. Envolvia a suprema pessoa de Jesus, envolvia a obra salvadora de Cristo. Paulo também foi fiel em proclamar a obra salvadora de Jesus. Não só a pessoa de Jesus Cristo, mas a obra de Jesus Cristo na cruz. O apóstolo Paulo anunciava que Jesus se tornou um sacrifício perfeito, sendo ele também o sacerdote e o sacrifício que ele oferecia em favor dos pecados do homem, quando ele faz mediação entre o homem e Deus por meio do seu sacerdócio perfeito, da ordem de Melquisedeque. E ele se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o bode expiatório, o Cordeiro Pascal, quando foi feito maldição em lugar dos pecadores, a exemplo do Cordeiro do sacrifício do Antigo Testamento, da antiga administração da lei, que recebia ali a totalidade dos pecados e ia para fora do arraial. Paulo ensinou que a morte salvadora de Cristo na cruz foi suficiente para todos os que invocariam o seu nome. Paulo apresentou os benefícios eternos da morte de Cristo, que são da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, glorificação final. Paulo apresentou tudo isso. Isso significa que a sabedoria da cruz declara que Cristo proveu justiça perfeita, santificação purificadora, redenção da servidão ao pecado e a Satanás, de viver uma vida debaixo da lei do pecado e da morte, para uma liberdade em Cristo, para a vida verdadeira em Cristo. Então, como servo de Deus, Paulo estava sob o mandato divino de pregar estas verdades com uma devoção inabalável, porque tudo na vida cristã se centraliza no Evangelho. Tudo, absolutamente tudo, nada foge ao Evangelho. É uma tolice pensar que qualquer movimento nosso como cristão tem a ver com o nosso próprio desempenho, com as nossas próprias obras meritórias. É uma tolice pensar isso. Tudo tem a ver com o Evangelho. Todas as áreas da nossa vida. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem relação direta ou indireta com o Evangelho. Se eu vivo uma vida de desobediência, é porque o Evangelho não está impregnado em mim, mas se eu vivo uma vida de obediência, glória a Deus, porque o Evangelho me atingiu. Por isso que ele tem o compromisso de pregar a cruz e o Evangelho. Ele não podia dar atenção a qualquer coisa que distraísse ele, que tirasse ele da direção de pregar o Evangelho. Os irmãos entendem? Então ele deveria resistir qualquer distração que o impeliria em outra direção. Ele jamais deveria se desviar da cruz. Jesus Cristo é o tema predominante da sua pregação. Jesus Cristo é o tema predominante da minha pregação. Jesus Cristo é a minha maior ambição na hora de pregar. Quando eu subo ao púlpito, eu tenho o objetivo de mostrar a minha intelectualidade, ou mesmo de cobrar das pessoas algo que ele jamais consegue. Porque se eu faço da minha pregação uma mensagem moralista e legalista, eu levo as pessoas ao desespero. Mas se eu prego o Evangelho, não. Se eu prego o Evangelho, não. Porque eu aponto a pessoa e a obra de Jesus. E nele nós encontramos alegria, exultação, glória, louvor, liberdade. Em meu ministério, em nosso ministério, precisamos mostrar constantemente aos nossos ouvintes
que eles devem confiar não em si mesmos, mas na pessoa e na obra de Jesus. Se confiarmos em nós mesmos, nós estamos perdidos. Mas se confiarmos em Jesus, nós estamos salvos. Salvos. Então, diante disso, o que a gente pode dizer? Que Paulo foi um pregador, um mensageiro fiel. E a gente tem que ser um mensageiro fiel também. Mensageiros fiéis precisamos ser. Paulo, como pregador, foi designado por Deus para ser um arauto de Cristo, um servo, um dispenseiro de Cristo, né? E ex-crucificado, um proclamador, porque um arauto, a gente já falou sobre isso, é totalmente diferente de ser um orador somente. Um arauto, ele é julgado não apenas com base na fidelidade da entrega da mensagem, exatamente como ela ou melhor, um arauto, ele é julgado pela fidelidade da entrega da mensagem que ele traz, que lhe é confiada. Não é só proclamar uma palavra. Pregou corretamente, entregou ipsilíteres aquilo que você foi designado a entregar, é isso que você precisa saber. O arauto, ele tem que entregar fielmente a mensagem. O arauto, ele não é responsável pela resposta dos ouvintes, por exemplo. Em vez disso, o seu trabalho consiste em entregar fielmente a mensagem. A gente não pode ter a pretensão de que a gente vai conseguir mudar pessoas. O resultado não compete a gente, mas a gente tem que entregar com fidelidade. O arauto é um carteiro que entrega fielmente a mensagem, né? O trabalho dele é entregar. Enquanto um orador é medido pela resposta que é capaz de obter dos seus ouvintes, por isso que você encontra muitos pregadores que querem respostas imediatas, né? Isso não acontece com o arauto. Um orador é norteado pelos resultados, mas o arauto é norteado pela fidelidade da mensagem entregue. Eu tenho que dizer que a gente precisa urgentemente resgatar essa ideia de que o pregador, ele é um porta-voz para o seu Senhor. Um porta-voz, né? E essa missão, né, do arauto, ela precisa ser feita com muita diligência, né? Ele tem que ser bem fiel naquilo que ele faz. Era exatamente isso que Paulo tinha como prioridade para ele, né? Via a si mesmo como um arauto. Ele era um arauto que tinha de ficar estritamente preso à mensagem que lhe fora entregue, lhe fora dada. O que ele recebeu, ele também falou. Deus o comissionou com uma mensagem da cruz. Esta verdade tinha de ser proclamada, apenas ela tinha que ser proclamada, independente das expectativas. Paulo entendia que não devia moldar a mensagem para torná-la mais palatável, mais atraente, na esperança de ganhar os ouvintes. Nós o tempo todo temos essa tentação, tá? Como pregadores. É uma tentação terrível a gente pregar de forma agradável. É uma tentação terrível a gente pregar e transformar a mensagem em algo mais palatável. Por quê? Porque se as pessoas não gostam daquilo que a gente fala, a gente muda a mensagem. A gente tenta moldar a mensagem a torná-la mais atraente, porque a gente quer ganhar as pessoas. Mas isso é estratégia apenas de oradores, não de arautos. Arautos não fazem isso. Para o apóstolo, a mensagem do evangelho era inalterável. Paulo sabia que não podia mudar sua mensagem ou manipular seus ouvintes para conseguir algum resultado desejável. Ele devia entregar a mensagem que lhe fora confiada e deixar os resultados com o Senhor. Com o Senhor. Deixemos os resultados com o Senhor. Ao entregar a mensagem que é dele, o arauto se depara
com diferentes respostas dos ouvintes. Mas isso não deve ser a preocupação do arauto. Independentemente da aceitação que o próprio arauto possa desejar da parte dos seus ouvintes, ele não deve permitir que o resultado desejado afete a sua entrega da mensagem. É importante reconhecer que, em última análise, a resposta dos ouvintes a uma mensagem reflete a atitude deles para com aquele que a enviou e não para com o pregador em si. A autoridade da mensagem é de Deus. Não tem nada a ver com o próprio mensageiro, o mensageiro sendo fiel. Eu tenho essa máxima comigo. Se eu falo fielmente a palavra de Deus e a igreja não obedece, não responde favoravelmente, ela vai ter que se ver com Deus. Agora, se eu prego de uma forma que altera o que Deus falou, aí eu vou ter que me ver com Deus. Entenderam? Porque eu estou sendo infiel. É importante a gente reconhecer que, em última análise, a resposta dos ouvintes a uma mensagem reflete a atitude deles para com aquele que enviou a mensagem e não para com o próprio mensageiro. Sob nenhuma circunstância, um arauto pode mudar a sua mensagem para conseguir uma resposta melhor. Ele também não pode negociar a mensagem para torná-la mais agradável. A implicação disto é que um arauto não pode ser norteado por sucesso. Eu não posso pregar para ter sucesso. Eu tenho que pregar com vistas em ser aprovado por Deus, com aquilo que eu prego. Eu tenho que pregar para que Deus me aprove naquilo que eu preguei. Em vez disso, eu tenho que ser obediente. Como pregador, nós somos homens arregimentados, mulheres arregimentadas, sob as ordens de um soberano. A sua tarefa se limita estritamente a anunciar o conteúdo da mensagem e declarar a resposta necessária da parte dos ouvintes. Em vez de apresentar uma ladainha de argumentos persuasivos, intelectuais, um arauto tem de declarar a mensagem que lhe fora dada e reportar-se de volta àquele que o comissionou. É com isso em mente que Paulo achou necessário corrigir a opinião defeituosa dos coríntios a respeito de um pregador. Se ele não reparasse esse entendimento errado que os coríntios tinham, essa concepção equivocada que os coríntios tinham sobre o pregador, a vida cristã daqueles que iriam receber a mensagem dele permaneceria carnal e imatura. Ele precisava corrigir essa mentalidade. Uma igreja que não entende que a pregação ela deve estar centrada em Cristo, fica estagnada, não desenvolve, não cresce no evangelho. Uma igreja que acha que pregar é satisfazer a sua vontade, suas expectativas humanas, uma mensagem de autoajuda, ela fica parada no tempo. Como arauto, então, Paulo sabia que tinha que entregar a mensagem que Deus lhe dera e deixar os resultados com ele. Então, ele corrige essa mentalidade. Não importava se Paulo era mal compreendido por alguns, desprezado por outros, não importava se alguns ouvintes o ridicularizavam, não importava, o importante era que ele estava sendo fiel àquilo que ele foi chamado para fazer. Isso é muito duro, irmãos. É muito duro, porque muitos nos nossos dias que desejam pregar o evangelho fielmente sofrem esse tipo de coisa. São questionados, são criticados, não são compreendidos. São vistos como retrógrados. Recebem toda espécie de pecha, sabe? Por parte das pessoas. São desprezados às vezes. São evitados às vezes. Mas como Paulo, nós temos que aceitar o nosso papel como arauto, cumprir o nosso dever sagrado.
A gente não vai prestar contas do nosso ministério à igreja que a gente serve, não. A gente vai prestar conta do nosso ministério a Deus. A gente vai prestar contas daquilo que a gente faz ou deixa de fazer a Deus. Então, esta é a responsabilidade estrita de todo pregador para com Deus. Ser um arauto. Subir ao púlpito com uma responsabilidade diante daquele que o comissionou para pregar. Se você agrada a Deus, não importa a quem você desagrada. E se você desagrada a Deus, não importa a quem você agrada, você está sendo infiel. Então, irmãos, eu queria terminar dizendo que a mensagem que Paulo decidiu pregar, que é essa mensagem da cruz, como muitos de nós sabemos, ela é loucura para o mundo, ela é escândalo para muita gente, mas não tem jeito. Não há pregação do Evangelho sem a pregação de Cristo crucificado. A proclamação da cruz sempre será um escândalo para aqueles que são religiosos, mas perdidos, e ela sempre será loucura para o mundo. Mas é exatamente isso que deve encher os nossos sermões. Nossos sermões devem ser cheios da cruz. Os nossos sermões devem ser impregnados do Evangelho. Culto de inauguração do Metropolitan Tabernacle em Londres, em 1861. Foi um momento importante na história da igreja. Na ocasião monumental, sobe ao púlpito com apenas 26 anos de idade o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Ele sobe ao púlpito para pregar seu primeiro sermão naquele prédio. Spurgeon falou sobre aquilo que era o maior tema de todo o seu ministério de pregação. Sabe qual foi o tema? Da primeira mensagem de Spurgeon no Metropolitan Tabernacle em Londres? Jesus Cristo. Esse foi o tema. Quando Spurgeon anunciou o seu texto, ele falou: todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos 5:42. Esse foi o tema, esse foi o texto. Com isto, Spurgeon declarou que ele acreditava devia ser o foco central do seu ministério naquela casa de adoração recém-construída, pregar Cristo. Cristo tinha que ser sempre o âmago de qualquer proclamação feita naquele tabernáculo. Não importando o texto, Spurgeon era persistentemente fixo em Jesus Cristo. Neste sermão inaugural, Spurgeon declarou palavras que devem ser verdadeiras no coração de todo pregador. Sabe o que ele afirmou? Ele afirmou assim: eu proponho que o assunto do ministério nesta casa, enquanto este púlpito existir, olha as palavras de Spurgeon. Eu repito aqui, porque meu telefone tocou. Eu proponho que o assunto do ministério nesta casa, enquanto este púlpito existir e esta casa for frequentada por adoradores, seja a pessoa de Jesus Cristo. Se me pedissem que dissesse qual é o meu credo, acho que teria de responder: é Jesus Cristo. O corpo de teologia ao qual eu me prenderei e me apegarei para sempre, se Deus me ajudar, é Cristo Jesus,
que é a totalidade e a essência do Evangelho, que é, em si mesmo, toda a teologia, a encarnação de cada verdade preciosa, a encarnação pessoal e totalmente gloriosa do caminho, da verdade e da vida. Com esta afirmação, Spurgeon declarou que toda verdadeira pregação deve ter como seu ímpeto central a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Em outra ocasião, Spurgeon disse: este é o resumo, meus irmãos. Preguem Cristo, sempre e cada vez mais. Ele é todo o Evangelho, sua pessoa, seus ofícios, sua obra tem de ser nosso único grande tema, que abrange tudo. Para o pregador, Cristo é tudo. Cristo é tudo. Este foco centrado em Cristo é o padrão de todo pregador. O padrão a que todo pregador deve se devotar, em toda geração, em todo lugar. Cristo deve ser magnificado em todo o sermão. Devemos vibrar com o privilégio de exaltar o nome de Jesus Cristo. Grandes pregadores sempre pregam um grande Cristo. Embora sejam fracos, devem ser bem-sucedidos em proclamar a inigualável grandeza do Senhor Jesus. Apesar da cultura em que servem e das expectativas de seus ouvintes, os pregadores fiéis são comprometidos em exaltar a indisputável supremacia de Jesus Cristo em sua morte salvadora. Meu desejo é que os pregadores que aqui estão e todos os pregadores sejam firmemente arraigados em Cristo e em Cristo crucificado. Que os pregadores declarem a pessoa incomparável e a obra consumadora do Senhor Jesus. Que os púlpitos sejam identificados singularmente como meios de graça que exaltam as glórias da soberana majestade de Jesus. Esse é o meu desejo. Por isso que eu dediquei essa aula inteira para falar em torno de um verso que resume muito bem o que é pregar. O que é pregar? Pregar é pregar o Evangelho. Amém? Amém, amém, amém? Eu termino aqui e queria abrir para que os irmãos falassem, ficassem à vontade para compartilhar, que os irmãos quiserem compartilhar. Fique à vontade. Quero dizer que eu fiquei emocionada com suas palavras. Amém. Teve um momento aqui que eu me segurei para não chorar. Por que não chorou, irmã? Chorei, até chorei. Chorou por dentro. Lá, chorei. Mas, realmente, da forma com que você falou, foi algo assim muito tocante mesmo. Amém. Saber que os homens do passado, né, os grandes mártires do passado, os grandes fundadores da palavra de Deus, como eles eram, como eles se colocavam diante do Evangelho, da missão que eles tinham, o fervor que tinham, né? Contra tudo e contra todos. Emocionante. Amanhã vou ouvir essa aula toda de novo. Amém. Amém. Pastor, parabéns aí Eu percebi paixão aí nas suas palavras. Exatamente. Né? E como a irmã falou, né, é emocionante. Né, e que a gente possa ter absorvido um pouquinho disso aí, para que a cada dia nós nos tornemos, né, pregadores também tão apaixonados aí como eu vi agora. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Como eu disse aos irmãos, essas 3 aulas, na minha opinião, é o coração de todo o nosso curso. É o coração, sabe? Porque eu acho que
talvez esse seja um dos principais pecados que os pregadores cometem. Não pregar Jesus. Falam de tudo, menos de Cristo e este crucificado, no sentido de que pregam a palavra, mas não pregam o evangelho. Pregam a lei, mas não pregam a graça. Pregam o texto, mas não pregam o evangelho. E isso, para mim, é muito, muito preocupante. E aí a gente vai ver os desdobramentos desta aula de hoje nas 2 aulas que seguirão. Você vai ver como que é importante a gente fazer essa conexão. E a gente vai ver isso em detalhes. Sabe? Amém. É muito importante. Que os anjos falaram para os pastores, né? Eis que vos trago boas novas. É verdade. Novas de grande alegria, isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. Verdade, meu irmão. Pura verdade. A gente fica pensando, né, que os exemplos de pregação que a gente tem no Novo Testamento sempre tiveram o centro em Jesus. Sempre tiveram o centro em Jesus. Pode observar os discursos, as mensagens. Só que a gente, quando vai pregar, a gente quer inventar uma coisa com o desejo de ser singular, talvez, sei lá, falar uma coisa inédita, sabe? Vaidade. Mas mais do que isso, parece que é isso que as pessoas querem. Uhum. Parece que é isso que as pessoas querem, sabe? Se não tiver aquela eloquência, se não tiver aquela coisa, né? Ai, o culto não foi bom, sabe? Se for uma pessoa caridosa, uma pessoa que sobe ali com aquela verdade, com aquela simplicidade, não teve ninguém ali. Sabe? Se não for aquela pessoa mais famosa na igreja, aquela pessoa mais influenciável na igreja, não valeu aquele culto hoje. É isso que a gente escuta. Mas, amém. Vamos falar. Compartilha aí. Qual é a impressão? Igor, Carol, pastor Josiel, Cleide, Tiago, pastor Carlos. Fica à vontade aí, gente. É o tempo que a gente tem para dialogar e tudo claro, tudo. O que vocês perceberam? É isso aí mesmo? Tem alguma coisa mais a dizer? Eu creio que... Eu, pastor José. Pode falar, pastor. É isso mesmo. Eu até anotei aqui algumas coisas, né? Estava falando. A pregação ela precisa realmente ser centrada no Evangelho de Cristo. Que a gente infelizmente, tem visto hoje em dia que até deu uma parada agora nessa pandemia, né? Mas estava demais antes. Que as pessoas pregavam muito sobre prosperidade, né? A prosperidade ela prevalecia e a prosperidade não era prosperidade, era prosperidade material, né? Ou seja, barganhar aquilo que você dá e você recebe, né? O que eu sempre falo para o pessoal lá da igreja, eu acho que nós já recebemos de graça do Senhor aquilo que é mais importante para a nossa vida, que é a salvação. O que vier a mais é bônus. Porque o nosso galardão não está aqui, o nosso galardão está no céu. Então, né? E a gente, como pregador, como você bem falou, o arauto, né? Aquele que anuncia, né? a mensagem, ele precisa ser fiel realmente àquilo que Cristo coloca, principalmente no seu coração, mediante a palavra que já está anunciada, né? Vai tocar em todos na igreja? Não vai. Vai servir para todos? Com certeza não. Mas em algumas pessoas, com certeza, Deus vai trabalhar e vai fazer com que seja algo esplêndido, assim como foi com
com a nossa irmã aí, né? Dentro de uma aula, talvez não tenha sido para todos, mas para ela foi muito edificante, né? Tocou no coração dela. E ela saber toda essa história dos pais da igreja e tal, né? É muito importante e é muito cativante. Eu lembro que na época que eu estudei no seminário, já faz alguns anos, né? E a gente se delicia naquela questão assim de saber como a igreja surgiu, como eles pensavam, né? Como Martinho Lutero ele trabalhou em cima disso e como o Evangelho de Cristo ele precisa, a palavra, independente ser no Novo ou ser no Antigo Testamento, ela precisa chegar ao ápice em Cristo Jesus, né? Não pode fugir disso, porque tem que chegar lá, em Cristo, porque através de Cristo você vai apresentar Cristo às pessoas, né? Você pode pregar sobre Abraão, né? Mas você tem que chegar em Cristo. Você pode pregar lá sobre Josué, mas tem que chegar em Cristo. Eu acho que é muito interessante, né? Essa exegese é importante, a gente vai ver mais isso. Cristo é super importante na nossa vida e a aplicação às pessoas, e as pessoas têm que ver, principalmente, Cristo em nós, quando nós pregamos, né? Não é simplesmente falar, falar por falar, né? Verdade, meu irmão, verdade. A gente sempre tem que apontar para Jesus, né? Não fazer discípulos para a gente mesmo, mas fazer discípulos de Jesus e apontando sempre para o Evangelho, né? Exatamente. E é isso. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Podemos terminar aqui? Tranquilo, então? Depois eu vou mandar esse material para vocês, tá? Eu tenho que fazer algumas modificações aqui no slide e mandar para vocês, tá bom? Ok. Ó, Deus abençoe. Um grande abraço aí para todos. Até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Boa noite. A paz. Muitos de vocês já falaram isso aqui, né?